Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos. Aula 3, bloco 2, nosso tema ainda é deveres dos advogados, ok? Então vamos lá, na tela para vocês, bloco 2, aula 3, deveres dos advogados. Vamos lá. Primeira questão, senhores. Bernardo recebe comunicação do seu cliente Eduardo de que este havia desistido da causa que apresentara anteriormente, por motivo de viagem a trabalho no exterior, em decorrência de transferência e promoção na sua empresa. Houve elaboração da petição inicial, informação importante, contrato de prestação de serviços e recebimento adiantado de custas e honorários advocatícios. Nesse caso, nos termos do Código de Ética, deve o advogado, letra A, devolver os honorários antecipados sem abater os custos do escritório. Errado, pessoal. Ele tem que prestar contas daquilo que ele trabalhou. Então ele vai poder receber proporcionalmente ao serviço prestado? Vai. Letra B, prestar contas ao cliente de forma pormenorizada daquilo que foi trabalhado. Muito bem. Gabarito, letra B de bola. Então a letra A está errada. Gabarito, letra B. O advogado tem o dever de prestar contas ao cliente de forma pormenorizada, certo? Então ele vai poder, senhores, abater parte dos honorários que ele recebeu? Claro, mas vai ter que devolver o resto. Arquivar os documentos no escritório como forma de garantia? Não, o advogado tem que devolver os documentos do cliente. E letra D, realizar contrato vinculando o cliente ao escritório? Também não. É direito do cliente, pessoal, né, desistir do processo. A única coisa é que o advogado tem o direito de receber proporcionalmente aquilo que foi trabalhado. Então, questão 1, letra B é a correta. Questão de número 2. O advogado Armando alterou o endereço do seu escritório e, para comunicar a alteração, enviou correspondência a grande número de pessoas, notadamente seus clientes e outros advogados. Observadas as regras do Estatuto da OAB, Armando realizou publicidade irregular? Pessoal, é claro que não. Se você mudar de endereço, você pode comunicar outros advogados e os seus clientes? Pode. O que você não pode é mandar correspondências a pessoas que não possuem nenhum tipo de relação de trabalho com você, ok? Então a letra A fala que sim, errado. Não, ele não cometeu publicidade irregular. A letra B também fala que sim, e também está errado porque, novamente, ele não cometeu publicidade irregular. Letra C, não, Armando poderia ter enviado a correspondência em questão, pois estava apenas comunicando a alteração do seu endereço. Perfeito, gabarito, questão 2, letra C de casa, C de Cristo é a correta. E a letra D fala que não, a publicidade por meio de correspondência é permitida em qualquer caso e para comunicar qualquer tipo de informação. Errado, eu não posso ficar mandando correspondência para pessoas que não têm relação de trabalho com o advogado, ok, pessoal? Questão 3, Mara é advogada atuante, tendo especialização na área civil. Procurada por um cliente da área empresarial, ela aceita o mandato, aceita a procuração. Ocorre que seu cliente possui em sua empresa um departamento jurídico com numerosos advogados e um gerente. Por indicação deles, o cliente determina que Mara inclua no mandato que lhe foi conferido os advogados da empresa para atuação conjunta. Pessoal, a Mara é obrigada a aceitar? É claro que não. A relação do advogado com o cliente é de confiança recíproca. Então, a partir do momento que o cliente contratou a advogada Mara, veja, ela não é obrigada a colocar na procuração outros advogados para trabalharem conjuntamente, a não ser que ela queira. Caso contrário, ela não é obrigada. Com base no caso apresentado, observadas as regras, assinale a opção correta. Letra A advogada deve aceitar a imposição do cliente? É óbvio que não, pessoal. B, a advogada deve aceitar a indicação de um advogado para atuar conjuntamente no processo? Claro que não. C, a advogada deve acolher o comando. Por ser natural na vida forense, a colaboração também está errada. Sobrou a única correta, letra D de Deus, D de dado. A advogada não é obrigada a aceitar a imposição do seu cliente no caso.
Letra D de Deus, D de dado é a correta. Questão 4. Matheus é estagiário vinculado ao escritório Renato e Associados. No exercício da sua atividade, por ordem do advogado supervisor, o estagiário acompanha o cliente diretor da sociedade Tamo Aí Sociedade Anônima. Por motivos alheios à vontade do estagiário, que se disse inocente de qualquer deslize, o diretor veio a se desentender com Matheus e, por força desse evento, o escritório resolve renunciar o mandato conferido pela pessoa jurídica. Sobre o caso, assinale a correta. Letra A. O advogado pode afastar-se do processo em que atua sem comunicar ao cliente. Pô, questão que a gente já fez em outra ocasião. É óbvio que está errado. Letra B. A renúncia deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários. Muito bem, os advogados devem renunciar notificando o cliente por escrito, preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Gabarito, então, letra B de bola é a correta na questão 4. A letra C fala: a renúncia aos poderes conferidos no mandato dependerá do cliente do escritório. É óbvio que não, a renúncia não tem que ser aceita pelo cliente. Letra D, a renúncia ao mandato, sem respeitar o prazo legal, implica abandono da causa, também está errada, pessoal. Questão 5. José é advogado de João em processo judicial que este promove contra Mateus. Encantado com as sucessivas campanhas de conciliação, busca obter o apoio do réu para um acordo, sem consultar previamente o patrono da parte contrária, Walter. Nos termos do Código de Ética, deve o advogado. Então vamos lá, pessoal. Advogado, como regra, só conversa com o advogado. Então veja, se a parte contrária tem advogado, eu não posso falar com o cliente da parte contrária, a não ser que o advogado da parte contrária aceite, permita esse contato. Então lembra, advogado só conversa com advogado. Então letra A, o advogado deve buscar a conciliação a qualquer preço, por ser um objetivo da moderna jurisdição? É óbvio que não. Letra B, o advogado deve abster-se de entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, ou seja, advogado constituído, sem o assentimento deste. Perfeito, pessoal. Gabarito, questão 5, letra B de bola é a correta. Advogado só fala com advogado, essa é a regra. Letra C, ele deve entender-se com as partes na presença de autoridade sem necessidade de comunicação ao advogado adversário ou ex-adverso? Errado. E a letra D, participar de campanhas de conciliação e, caso infrutífera, tentar um acordo extrajudicial diretamente com a parte contrária? Erradíssima. A única correta é a letra B. Questão 6. Cláudio, advogado com vasta experiência profissional, é contratado pela sociedade LK Limitada para gerenciar a carteira de devedores duvidosos, propondo acordos e, em último caso, as devidas ações judiciais. Após um ano de sucesso na empreitada, o Cláudio postula aumento nos seus honorários, o que vem a ser recusado pelos representantes legais da sociedade. Insatisfeito com o desenrolar dos fatos, Cláudio comunica que irá renunciar aos mandatos que lhe foram conferidos, notificando pessoalmente os representantes legais da sociedade que a puseram o seu ciente no ato de comunicação. Perfeito, está renunciando, o cliente está ciente. 10 dias após, a sociedade contratou novos advogados que assumiram os processos em curso. Bacana. Observado tal relato, baseado no regulamento geral, assinale a correta. Letra A. A comunicação da renúncia do mandato não pode ser pessoal, para evitar conflitos com o cliente. Errado, o cliente tem que estar ciente. Então, se for pessoalmente, o cliente assinou a sua ciência, a renúncia é válida e perfeita. Letra B. A renúncia ao mandato deve ser comunicada ao cliente, preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, de recebimento. Muito bem, porque o cliente tem que colocar a ciência. Mas veja, ó, preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então a renúncia foi válida? Foi. Letra B de bola é a correta. Então questão 6, letra B é o gabarito. A letra C,
O advogado deve comunicar a renúncia ao mandato diretamente ao juiz da causa, que deve intimar a parte. Erradíssimo. E a letra D, o advogado não tem o dever de comunicar à parte a renúncia ao mandato judicial ou extrajudicial. Errado, porque a renúncia só é válida a partir do momento que o cliente está ciente, ok, pessoal? Questão 7. Lara, advogada, é chefe do departamento jurídico da empresa Nós e Nós, que é especializada na produção de cordas. O departamento que ela coordena possui cerca de 100 advogados. 10 deles resolvem propor ação judicial para reclamar direitos que são comuns a todos, inclusive a chefe do departamento. Gente, então veja, a advogada empregada da empresa, ela pode advogar, é óbvio que pode, mas nesse processo ela deve se abster. Por que, pessoal, ela deve recusar a defesa? Porque, veja, os direitos que estão sendo reclamados também, se forem julgados procedentes, irão beneficiar a Lara, que é uma advogada empregada. Então, nesse caso, ela deve não atuar, ela deve falar para o seu empregador que ela não irá atuar em razão de que eventual procedência do processo também irá lhe beneficiar? Claro que sim. Então, a advogada-chefe do departamento deve assumir a defesa da empresa por força da relação de trabalho? Claro que não, porque ela também pode ser beneficiada com a demanda, seria antiético, geraria uma suspeita que ela perdeu o processo porque ela também no final vai ser beneficiada. Letra B, ela deve comunicar o fato à empresa e excusar-se de realizar a defesa? Correto, gabarito letra B de bola. A Lara deve comunicar o fato à empresa e excusar-se, ou seja, negar-se de realizar a defesa. Letra C, ela deve indicar o advogado da equipe para realizar a defesa? Também não, porque o advogado da equipe também vai ser beneficiado. Letra D, ela deve renunciar ao cargo por impossibilidade de exercício do mesmo? Errado, ela não é obrigada a pedir demissão. Ela só deve orientar o seu empregador a contratar um outro advogado que não seja empregado da empresa para atuar exclusivamente nesse processo. Questão 8. João, além de advogado, é próspero fazendeiro no estado W. Após fiscalização regular, é comunicado que seus trabalhadores estão em situação irregular, análoga à de escravidão. Nos termos do Código de Ética, o advogado deve, letra A, ignorar a comunicação porque são separadas as atividades de advogado e fazendeiro? É óbvio que não, senhores. Ainda que fora do exercício da advocacia, nós conhecemos os direitos humanos, os direitos fundamentais, então ele não pode ignorar a comunicação. Letra B, ele tem que deixar de prestar concurso a atos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Perfeito, pessoal. Dentro ou fora da profissão, o advogado deve respeitar a Constituição Federal, os direitos humanos, os direitos sociais. Então, o gabarito da questão 8 é a letra B. Ele tem que deixar de prestar concurso a atos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. A letra C fala, ele deve atuar como advogado da situação considerada irregular, ignorando as acusações, é óbvio que está errado. E a letra D fala que ele deve defender sua atuação como fazendeiro, que obedece a regras peculiares e costumeiras. Errado, o fazendeiro não tem pessoas em situação análoga a escravo, é óbvio, né, pessoal? Questão de número 9. O advogado Mário, para ilustrar a tese que desenvolvia, fez inserir em petição por ele apresentada citação de julgado inexistente. Eita, olha lá, lide temerária. Inseriu ainda citação doutrinária cujo teor foi completamente deturpado. Ó, deslealdade, má fé, pessoal. Assinale a correta. Mário não cometeu infração disciplinar, pelo amor de Deus, é claro que cometeu. Letra B, Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura e violou o dispositivo do código, exatamente. E além de tudo, se ficar provado aí o conluio com o cliente e ação própria, vimos no bloco anterior, ele pode ser solidariamente responsável pela litigância de má-fé. Então a correta é, o Mário cometeu, letra B de novo, Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura, nos termos do Estatuto da OAB.
e violou ainda dispositivo do Código de Ética e Disciplina. A letra C fala: Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de exclusão? Não, pessoal. A gente vai estudar na aula de número 5 as hipóteses de exclusão, que só acontece quando ele perde idoneidade moral, quando ele se inscreve, né, mediante prova falsa, ou quando ele pratica crime, né, infamante, e também quando ele é punido 3 vezes com a pena de suspensão. Não é o caso aqui. E a letra D fala que o Mário não cometeu infração disciplinar. Obviamente também está errada, ok? Vamos lá, última questão do nosso bloco. Em relação à sociedade de advogados, é correto afirmar à luz do estatuto que, vamos lá, ela pode se organizar de forma mercantil com registro na junta comercial? A gente já viu que não. Está vinculada às regras de ética e disciplina dos advogados? Perfeito! A sociedade de advogados também está vinculada às regras de ética e disciplina dos advogados. Então, gabarito da questão 10, mais uma vez, letra B de bola. Ó, nós tivemos aí uma sequência de letras B correta. A letra C fala: seus sócios estão imunes ao controle disciplinar da OAB? É claro que está errado. E a letra D fala: seus componentes podem isoladamente representar clientes com interesses conflitantes? Não podem. Advogados de uma mesma sociedade não podem defender clientes de interesses opostos. É isso aí, pessoal. Então estamos finalizando aí mais um bloco da nossa aula de número 3, bloco 2, finalizadas. Toma uma água, respira, relaxa, volta daqui a pouco que nós vamos dar início aí ao nosso bloco 3 da aula de número 3. Lembra, só não passa quem? Desiste. Qualquer dúvida, estou à sua inteira disposição. Você sabe onde me encontrar na nossa maravilhosa aí área do aluno, ok? Relaxa e daqui a pouco você volta que nós vamos dar início ao tema Relações do advogado com o cliente. Até daqui a pouco.